Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, hoje é 24 de agosto de 2011. Iniciando a nossa reunião, nós vamos solicitar ao nosso convidado, Vitor Hugo Teixeira, que é geólogo, professor da Universidade, né, Federal de Santa Catarina, e é um estudioso da doutrina há muitos e muitos anos, é um dos fundadores do ICEF em 1987. Né? Ele hoje vai bater um papo com a gente e também vou participar, perguntas são livres. Né? Então vou solicitar ao Vitor Hugo para fazer a prece de abertura da reunião. Como sempre, em preparação a toda a reunião, cabe a nós solicitar o amparo, a proteção, a inspiração desses companheiros espirituais que sempre nos acompanham e solicitar a eles paciência para conosco, pois sabemos que muitas e muitas vezes tem nos alertado, tem nos chamado a atenção e nós não temos ouvido. Voltamos a rogar esse amparo, que ele possa ter continuidade, que ele possa nos orientar, para que a nossa caminhada seja produtiva, que os objetivos que nós nos propomos na espiritualidade antes de reencarnar, que nós possamos alcançar. Inclusive, dando um passo maior nessa noite. Que assim possa acontecer. Está aberta mais uma reunião de estudos. Bem, hoje o tema é livre, ou seja, as perguntas são livres, né? Não é tema livre nosso, é tema livre de vocês. E o pessoal da internet pode questionar à vontade também. Já há algumas perguntas relacionadas ali, que sempre são trazidas previamente, né? Mas a preferência é dos presentes aqui e dos presentes pela internet. Né? Bem, alguém de vocês gostaria de trazer algum questionamento, alguma situação para que seja explicada filosoficamente, cientifica? Pois não, amigo? Então vamos lá, passar o microfone para ele. Isso. Vamos lá. Já tem lá. Então vamos lá. Tá ligado? Tá ligado. Esses dias, circulando aqui por Florianópolis, eu tenho visto um outdoor. Sim. Da Fundação Logosófica. Sim. Que ela está organizando uma palestra agora para o dia 29. Pois não? E o tema me chamou a atenção. O porquê da existência do ser humano. Existe, dentro da interpretação espírita, alguma justificativa, algum motivo para nós estarmos aqui presentes, nós estamos aqui vivendo, para a nossa existência, enfim, a nossa existência física. Certo. Logo em seguida eu passo a palavra para o Vitor, para ele se expressar também, mas para quem está ouvindo, antes uma rápida explicação do que é Fundação Logosófica. Né? A Fundação Logosófica não é uma religião, não tem ligação com a doutrina espírita, é uma filosofia de vida, os logósofos, eles têm um dos grandes mestres deles, é o Raul Sol, que é o cognome de Pecote, que é argentino. A logosofia iniciou-se na Argentina, depois espalhou-se por alguns outros países. Então já existem no Brasil várias fundações logosóficas. Então elas propugam pelo autoconhecimento do indivíduo, né? Pela melhoria do ser, pela integração na sociedade, basicamente pelo autoconhecimento. Né? É uma instituição muito séria,
muito bem organizada e recomendável. Só para a gente fazer uma rápida apresentação sobre a logosofia, para quem nunca ouviu falar no termo, né? E não há vinculação nenhuma com a doutrina espírita. Eles acreditam na existência do espírito, eles falam no espírito. Tem até um livro do Raul Sol, do Pecote, que chama-se O Espírito. É um livro dele, que eu tive a oportunidade de lê-lo. Eles não falam em reencarnação, mas eles falam em herança de si mesmo. É algo parecido, né? Herança de si mesmo. Né? Eles usam esse termo. E não aprofundam o estudo da reencarnação como nós o fazemos. Né? Apenas citam e reconhecem que cada indivíduo herda de si mesmo do seu passado. Né? A expressão que eles usam. Com relação a esse outdoor que o amigo fez referência, eu não ouvi, mas fala a razão da existência do ser humano. Né? Bem, é o seguinte, o ser humano, segundo nós conhecemos pela doutrina espírita, ele é um estágio evolutivo do espírito. Então, o princípio espiritual começou na matéria mais primitiva possível, ligada a essa matéria mais primitiva, que o Livro dos Espíritos, ditado para Kardec, através dos médiuns, né, que Kardec organizou, ele usa o termo átomo como referência, porque em 1857 o átomo era indivisível. A mínima expressão da matéria era o átomo. Então diz o seguinte, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que o princípio espiritual inicia-se no átomo e vai até o arcanjo, quer dizer, um símbolo do espírito superior. Tá? Então, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano, depois por outros superiores, angelicais, etc., em outros astros, em outros planetas, em outras galáxias. Então, o ser humano é apenas um estágio. Nós estamos humanos, já fomos seres primitivos em outros astros, inclusive, e um dia deixaremos de ser humanos, seremos algo muito mais evoluído. É um estágio. Né? Então, poderia se colocar assim. Vitor, você gostaria de colocar alguma coisa? Não, só referendar e também acrescentar que tanto é assim que a Terra está se anunciando uma passagem de nível de planeta de expiação e prova para regeneração. Isso indica que há uma evolução contínua e nós estamos inseridos nessa evolução e devemos galgar novos estágios, novos espaços nessa escala evolutiva. Então, como o Ricardo afirmou, nós estamos num determinado estágio e a razão para nós estarmos aqui é que nós somos espíritos e estamos em evolução. Exato, esse é um excelente resumo, né? É isso, né? Exatamente. Pergunta bem interessante do nosso amigo lá, bem interessante mesmo. Pois não, passa o microfone para ela ali, por favor. Eu tenho trazido a Luanda para acompanhar, porque ela está procurando ajuda com um problema que ela tem, que eu também tenho de uma certa forma. Inclusive, ela vai começar a fazer análise e tal. Um problema que ela não achava que merecia tratamento, mas que hoje ela tem consciência que precisa, que é fobia. Ela tem medo de escuro, medo mesmo, medo assim de apavorar-se e tal. E eu também tenho essa fobia de profundidade de mar, né? Aí a pergunta é a seguinte, ela vai buscar ajuda na ciência, né? Na psicologia, psicoterapia. Isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida passada? É uma herança? É corrigível? A ciência tem condição de nos ajudar a descobrir o caminho para a gente sair desse apavoro, desse momento que ela vive, né? Que é intenso o que ela sente quando ela tem que ficar no escuro obrigatoriamente. Mais tardiamente. Tá bom. Então é o seguinte. Características importantes, significativas do nosso psiquismo são características do nosso espírito, né? Porque o cérebro não pensa, o neurônio não pensa. O neurônio,
ele reproduz o que eu penso. Eu, espírito, penso. Meu neurônio é burro. Ele é um conjunto de reações bioquímicas que expressam o que eu estou pensando. Tá? Então é o seguinte, cada um de nós traz um patrimônio de milhares, talvez até milhões, mas no mínimo milhares de vidas anteriores. Então nós já amamos, já odiamos, já abandonamos, já fomos abandonados, já fomos presos, já prendemos, matamos, fomos mortos, enfim, fomos colocados em vários locais. Então nós trazemos esse patrimônio conosco. Dependendo do que aquilo representou para a gente, e a gente não conseguiu superar aquilo, essas marcas são muito fortes, certo? Estão arquivadas no nosso inconsciente. O inconsciente não está no cérebro, está no espírito, certo? É uma zona que a gente não tem consciência, por isso chama-se inconsciente, né? Mas aquilo é uma força que projeta-se para a superfície e gera uma tendência, né? Então, existem várias formas de abordagem para isso, muitas formas de abordagem. O trabalho com uma psicóloga ou psicólogo convencional pode muitas vezes ajudar e pode resolver. Sim, nada contra, tudo a favor. Eu tenho, por exemplo, uma filha que é psicóloga e trabalha magnificamente com essas questões, né? E dentro das linhas das especialidades dela de psicologia. Ela tem 3 especialidades, sabe? Então ela trabalha muito bem com isso. Eu, por exemplo, não sou psicólogo, sou médico, mas uma terapia regressiva a vidas passadas, muitas vezes a gente encontra essas raízes, essas causas, e quando a pessoa toma conhecimento disso, drena aquelas energias, se liberta e se orienta. Então existem várias maneiras de se acessar isso, de se orientar a isso. Tá? Uma frase que você usou no começo assim, me preocupou um pouco, que ela disse assim, que ela achava que não merecia, não é isso? Achava que não merecia. Não merecia dispensar o cuidado, a terapia, por isso que ela está buscando ajuda só agora. Por isso que ela está buscando ajuda o que é não merecia, assim, para me entender? Não merecia atenção, dar atenção a esse medo. Ah, tá. Por isso que ela está buscando ajuda agora. Bom, então tá certo. Então, e agora que eu entendi, porque entendi uma outra coisa que seria uma outra conversa, então não precisa ter essa outra conversa. Bem, então o seguinte, isso é perfeitamente orientado, corrigido, né? E demanda também de esforço pessoal. Ninguém cura ninguém, nem médico, nem psicólogo, nem Jesus, nem Deus, nem religião, nem espiritismo, nem igreja universal. Ninguém cura ninguém. Apenas são caminhos que facilitam a cura. Quando Jesus curou o cego, ele não disse assim, vai meu filho, eu acabei de te curar. Ele nunca disse isso. Disse o contrário. Sim, vai porque a tua fé te curou. Olha só. Ele disse, não foi eu que te curei. Vai porque a tua fé te curou. Quer dizer, ele por si só não pode curar. Não pode. Deus não pode curar. Não faz sentido, porque Deus não é um ser emocional. Nem Jesus é uma coisa, Deus é outra. Mas também Deus, né? Ele não é um ser emocional que fica contente, fica triste, castiga, vai pensar se resolve, perdoar ou não. Isso não existe. Esse é um Deus humanoide. É uma imagem humana que se inventou de Deus. E Deus é inventado pelos homens, é assim. Mas o Deus verdadeiro, o Deus cósmico, é um amor que banha o universo, que é imutável. Ele não muda, não tem um momento diferente ou outro. Ele sempre é amor, que banha o universo. Certo? Então não tem a pessoa assim, será que Deus vai me perdoar? Deus não se ofende quanto mais perdoa. Não existe isso. Isso é uma figura de linguagem que a gente faz, assim, né? Ai, Deus me perdoa, que me é uma mancada e tal. É uma figura de linguagem. Isso aqui chega aqui, meu mentor espiritual, né? Ou chega um pouquinho mais adiante, um outro tal, mas não é Deus cósmico que vai chegar assim, olha, o doutor Ricardo está pedindo perdão, vai lá, perdoa ele e tal. Isso não existe, né? Não há essa forma, assim, né? Mas então, eu quis dizer o seguinte, que a resolução principal está dentro do indivíduo. Tem que fazer um esforço, tem que suar, entende? No sentido psicológico, tudo mais, tem que fazer um esforço
Aí, junto com essas terapias, orientações, tratamentos, etc., apoio, passe, né, estudos e conhecimentos, se resolve, sim. Né? Mas é preciso fazer um esforço. Né? Não tem sintoma milagroso e agora não tem mais. Não funciona assim. Né? Então, realmente é isso. Amigo? É só, talvez, a gente sempre é chavão dizer, não existe um caso igual a outro, né? Mas é bom lembrar. Mas existe um caso que Divaldo comenta, né? Que tinha uma pessoa em Salvador que tinha medo de passarinho. Via passarinho e entrava em fobia, né? Pavor total. Aí foi feito um trabalho de regressão e ele se identificou numa batalha na Segunda Guerra na Europa, uma batalha muito sangrenta, em que muitos morreram. Mas ele não estava morto, estava em estado totalmente desacordado, mas consciente. E os urubus começaram a devorá-lo vivo. E aquilo, então, a associação dele, pássaro era o urubu que estava, entende? Então, quando se toma conhecimento, como o Ricardo falou, dos casos, se entende o que gerou aquilo e nós assimilamos e eliminamos. A tendência é eliminar aquela fobia pela compreensão do fato que ocorreu, que não vai acontecer mais. Então, só trouxe um exemplo de como, muitas vezes, até uma regressão que o Ricardo falou, poderá... mas não é o único caminho. Com certeza ninguém está advogando isso, apenas citando, né, já que se falou em vidas passadas. Né? Até, às vezes, em reuniões mediúnicas, isso pode ser diagnosticado. Né? Exatamente. Bom, duas perguntas bem diferentes e bem interessantes, né? Vamos lá, gente, vamos continuar então. Pois não, bota o microfone aí. Já está ali a Valmira. Está funcionando? Ótimo. Doutor Ricardo, no final de semana eu estava vendo o filme Nosso Lar, né? Mas quem não viu, não perca esse filme, hein, gente? Sim. Aí vendo, assim, sabe, aquelas cenas, né, do umbral, né? Aí fiquei bastante assustada, fiquei pensando, para onde será que eu vou, né? Vou para esse umbral, vou para o Nosso Lar, né? E aí não vi nenhuma criança, né, nesse umbral, né? E me parece que as crianças, elas vão para um outro setor, sei lá, né? Mas uma criança, ela é um espírito velho, né? Que muitas vezes pode ser muito mais atrasado que uma pessoa que morre adulto. Aí o adulto vai lá para o umbral. E por que a criança é poupada de passar, então, já que ela é um espírito velho? Aí depois fiquei pensando, é melhor morrer como criança. Não, se você parar de assassinar e tal, não vai ter problema. Você não tem assassinado ultimamente, não, vai estar tranquilo. Não, essa questão, a gente faz essa brincadeira, porque pelo seguinte, que é muito comum, nós espíritas, como começamos a conhecer a doutrina espírita, a gente lê sobre um umbral, meu Deus, acho que vou dar uma passadinha por lá e não vou gostar, tá? Entende? Porque eu não consigo chegar, mas tudo bem. Mira. Mas então, o seguinte, normalmente, a pessoa que só sintoniza com o umbral, quando ela tem um pensamento desarmonizado, mais expressivo, sabe? E a gente que tem conhecimento, a gente solicita ajuda, entende? E na hora que solicita ajuda ardentemente, mesmo, entende? A ajuda vem. Então, dá uma mãozinha para dar uma levantada. Não há grande preocupação. Mas voltando à questão da criança, né? Primeiramente, não precisa se preocupar com o umbral, porque não serve. Você não vai estar lá. Não. Eu e a Helena vamos estar te esperando lá, a gente vai desencarnar primeiro. Não vai ter problema. Quer falar um pouco sobre criança? Não pode depois. Tá bom. Então é o seguinte, olha, Valmira, é o seguinte, o espírito que desencarna criança, ele desencarnando criança, ele tem um comportamento infantil. Mesmo que ele seja um espírito de milhares de anos, ele tem um comportamento infantil. Tá?
E entendo um comportamento infantil, ele tem uma vibração infantil. A frequência de onda dele, o comprimento de onda, a energia que ele está vibrando, infantil, não permite, normalmente, baixas vibratórias muito significativas. E ele costuma ser recolhido para esses postos de socorro, para essas colônias, e lá, entende? Depois, então, ele ou deixa amadurecer, que é com maior velocidade, a fase adulta, aí conforme ele se posicionar, aí ele pode ou caminhar para um umbral, para uma região abismal, para uma colônia até mais superior, etc. Mas ele é recolhido como criança, tratado como criança. Se ele vai reencarnar mais rapidamente, ele é mantido como criança e, inclusive, hipnotizado, etc., para que possa reencarnar mais rapidamente. Certo? Alguns bebês, inclusive, são mantidos em berçários no mundo espiritual também. Tá? Mas é por isso que, digamos assim, não é justo alguém que, por mais violento que tenha sido uma vida anterior, se desencarna agora com 3 aninhos, vai para um umbral, porque ele não tem a menor ideia, ele é uma criança, entende? Ele é levado lá e tratado como criança. Ele está criança. Está criança, né? Está mesmo, isso é respeitado. Né? Ainda bem, né? Sim. Alguém? Se enxerga, né, na verdade, né, pelo que eu percebi, né, que a pessoa, né, quando ela chega lá, ela se enxerga como ela foi aqui, né? Então, se ela foi criança, assim, adolescente, ela lá também vai se enxergar como adolescente. Se ela for um vovozinho, vai se enxergar como vovozinho lá também, né? Ela se enxerga lá com o corpo dela que ela tem aqui, né? Vitor? Não necessariamente. Não. Porque a tendência é nós, o perispírito, se... ele só tem perispírito, para quem não está acostumado, é o corpo dos espíritos, tá? Sei que você sabe. Ele assumir a forma daquela condição em que o espírito melhor se sentiu, melhor se apresenta. Ele se sente mais confortável, mais pleno. Então, se eu me sentir melhor na forma como eu estou hoje, se eu desencarnasse, eu teria essa fisionomia espiritual. Mas, se eu não estivesse muito satisfeito com a minha condição atual, seja qualquer dela, inclusive ético-moral, eu poderia me sentir melhor numa idade de 20 anos atrás. Então, eu na espiritualidade ia parecer mais moço, ou até mais velho, ou até, como acontece em casos mais excepcionais, na forma de uma reencarnação anterior. Então, é clássico que Aleijadinho, né? Ele era um escultor grego. E ele, depois de todo aquele problema, ele aparece como na espiritualidade, como um escultor discípulo de Fídias. Então, nós vamos aparecer lá da forma como melhor nos sentimos. Meu pai já desencarnou há algum tempo, e o Divaldo vai sempre na cidade, lá na nossa cidade, no Rio Grande do Sul, e ele diz que o meu pai aparenta 20 anos mais jovem do que ele era quando desencarnou. Mas escuta, isso só depois, né? Quando a gente desencarna, é como nós estamos aqui, né? Vai ver, depende, não existe um caso igual ao outro, depende muito da... Mas a grande maioria... Da grande maioria, sim. Dizendo lá no umbral do filme, a gente vai desencarnar e vai acordar, tomar consciência da gente com o corpo como nós éramos. Como a gente é aqui na Terra. Vai depender muito do... Né? O Aleijadinho era né? Já era estava já bastante... havia purgado muito as suas vidas anteriores e teve essa condição. Então, evidentemente que nós não vamos imediatamente transparecer uma nova figura. Não, é verdade, isso é verdade, né? Não, perfeito. É como o Vitor Hugo colocou, e você fez o adendo,
habitualmente, por exemplo, nossa amiga Tânia, que trabalhava aqui com as crianças, tem até o nome dela, tá ali, a tia Tânia ainda, né? Ela desencarnou há pouco tempo, ela tem sido vista como tia Tânia, igualzinho, entende? Então, o habitual é esse, mas com os detalhes que ele colocou. E outro, talvez até um adendo ao que a preocupação de acordar no umbral, antes de acordar lá, lembra de fazer uma oração e pedir ajuda. Porque vão estar uma série de amigos ao redor querendo ajudar. E nós estamos com os ouvidos tampados. Então, na hora que achar que está no umbral, dá uma telefonada para os amigos que estão ao redor, para eles possibilitarem te ajudar. Eu acho que isso seria até um treinamento que nós devemos fazer para quando chegar numa situação como essa, ser automatizada a reação e não termos ainda que pensar o que fazer. Eu acho que assim como os pilotos dos satélites das astronaves não praticam na Terra, em laboratório, a ausência de gravidade? E pilotar mesmo. Ah, sim. Nós não precisamos chegar lá para passar trabalho para depois descobrir que temos que... Então nós devemos fazer um treinamento para quando chegar na hora, os botões já estarem apertados e a coisa aflorar automaticamente. Mas acho que isso aí vale quando estiver lá, achar que está no umbral, para... Eu chamo a Lena e o Ricardo. Tá bom, pode deixar, Valmira, a gente vai... Então, mas... Ou então a gente chama também, depende da situação, né? Mas vamos lá, né? Tudo é relativo, né? Sim, então, Ricardo, exemplo. o senhor falou do poder da mente, da autocura. Sim. Do que a gente quer, a gente consegue, mentaliza, tem questão das telas mentais, que a gente conversa, minha amiga Cristina aqui, de você mentalizar as coisas e pedir, colocar a tua força interior e conseguir. Mas assim, mesmo lá no umbral, e você pode pedir o socorro, ou você pode não pedir com tanta ênfase assim, porque às vezes é uma situação que tem que se passar. Ou mesmo aqui, encarnado, porque é que certas coisas a gente mentaliza tanto e consegue, e outras a gente fala assim, eu queria tanto isso. Mas não mentaliza muito, assim, né? E deixa. Será que isso inconscientemente não é assim, também não vou mentalizar tanto, porque eu sei que eu tenho esse poder transformador, a minha mente age a favor do que eu quero, e isso aqui eu tenho que passar, porque tem coisas que a gente podia mentalizar com ênfase e conseguir, e a gente não mentaliza. Não é? Existem vários fatores, porque às vezes o que a gente mentaliza é como uma criança que mentaliza assim, eu quero que a mãe esqueça de levar para tomar a vacina, quero que a mãe esqueça para tomar a vacina, entende? Então o que acontece é o seguinte, ela está mentalizando uma coisa negativa que vai prejudicá-la, ela pode ficar com paralisia infantil depois se não tomar vacina, né? Então, guardadas as devidas proporções, nós fazemos coisas iguais aqui. Os adultos fazem iguaizinhas. Por exemplo, assim, a pessoa está extremamente doente, os mentores espirituais estão vendo que a doença, em sequência, seria desgastante, um sofrimento imenso, de meses ou anos de grande sofrimento e grandes dores. Então, a pessoa está, meu Deus, eu quero ficar curado, tal. Então, estão observando o seguinte, que a pessoa não merece ficar meses ou anos ali com dores atrozes, e merece ser libertada, se ver livre, leve, solta, num lugar maravilhoso, jardins floridos, fontes, amigos, parentes, que estão recebendo numa colônia maravilhosa. Então eles vão fazer o seguinte, ela está mentalizando firmemente que quer se resolver daquela doença e curar. Então o que é que eles vão fazer? Coitada, ela é uma criança que está pedindo para não tomar vacina, entende? Então, por mais que ela mentalize, entende? Se for para o bem dela, para a saúde, para o bem-estar, saúde espiritual, do corpo espiritual, provavelmente eles ainda vão permitir que ela desencarne mesmo. Certo? Permitir que ela desencarne mesmo. Em alguns casos, eles sentam, conversam, coitada, ela é tão ignorante, ela quer ficar sofrendo tanto, será que deixa ela sofrer mesmo? Tantos anos, meses, passando essas dores horríveis e tudo mais, tal. Olha, mas aí podem até, em alguns casos, rever e até deixarem, entende?
mas é uma coisa de criança, a gente que é criança não conhece essa dinâmica toda espiritual. E assim por diante, às vezes a gente pede uma coisa, pede outra, que aquilo para nós parece muito interessante, muito oportuno, mas é uma grande uma bobagem que vai atrapalhar a vida da gente imensamente, entende? Então, não é questão de mentalizar com mais força ou menos força, é que é totalmente inadequado, a gente não sabe. Também tem esse lado, o outro lado da questão. Isso. Professor Ricardo, lembra que esses dias eu perguntei? Lembra que eu perguntei que a gente não sabe o que fazer? Se a gente pede para ficar boa ou pede para aceitar? É isso aí que tu acabou de falar. A gente fica tão pensando nisso. Chega-se, tem situações que você não sabe se você deve perguntar. Pedir para você ficar boa. Eu sei que tu já me respondeu que a gente tem que pedir para aceitar, não é isso que tu falou? Que tem que pedir que seja feito o que é melhor para a gente. Aí sim, não aceitar, mas que seja feito o que é melhor para a gente, ou seja, que nos dê força, nos dê energias, nos dê a proteção, lucidez, para que a gente possa... Mas isso não é comodismo, doutor Ricardo? Não, deixar não é os outros resolver para a gente? Não é os outros... Não é deixar os outros resolver para a gente. A gente pede força, eles dão força, certo? Então, com essa força eu tenho lucidez, eu tenho possibilidade de definição, entende? Eu não entendo. Essa parte eu não consegui ainda aceitar. Vou voltar de novo. Vê se consegue colocar alguma coisa nesse sentido. Pois não, Luciano. Funciona muito assim, começa pelo livre-arbítrio. Imagina só, os nossos amigos espirituais, eles poderiam, no caso, até modificar muitas situações das nossas vidas. Mas, normalmente, no nível que eles estão, de entendimento, de respeito, de amor verdadeiro, acontece que a ordem é o livre-arbítrio, ou seja, deixar nós passarmos por todas as condições para nós mesmos aprendermos. Então, quando você... Até então eles não tomam ações para não interferir. Mas quando você levanta o dedo e diz, por favor, me ajudem, modifica a situação. Eles já não estão mais interferindo. Você está pedindo para eles te ajudarem. Então, o que vai acontecer? A tua psicosfera pode ser limpa energeticamente, através de passes de fluidos. Eles podem pedir ajudas para outros mentores trabalhar nas tuas situações de dificuldades. Então, aí quando você pede ajuda, pedi e obtereis. Você está movimentando a energia em prol de uma modificação. Até então, se tu não pedir, você vai ter que andar pelas tuas próprias pernas. E ao léu do vento, para onde ele pode te levar. Exato. Então não é uma ajuda assim com um direcionamento que às vezes a gente imagina, mas é como ele falou, uma limpeza energética, aumentar a minha percepção, é nesse sentido, para a gente tomar a decisão com mais tranquilidade, não com tanta precipitação, etc. E às vezes a gente consegue... Microfone que o pessoal não ouviu lá. E às vezes, focando numa coisa que pediu, não enxerga outros benefícios que eles podem ter... Sim, exatamente. Entregue nesse processo, né? Ok. Bem, passa o microfonezinho para ela. Já tem? Voltando ao nosso lar, se a gente tem a sorte de não ir para o umbral e ir para o nosso lar... Sorte não. Não é nosso... sorte não, né? Não é especificamente nosso lar. Nosso lar é uma das colôniazinhas, existem milhares de colônias. Sim, uma colônia espiritual. Assim, fazendo né? referência ao filme. Tá bom, que tudo bem. Bonito. É porque às vezes alguém pode pensar que só tem nosso lar. Quando a gente está lá, a gente lembra das reencarnações anteriores e, se lembrando, isso não serviria para nós, as experiências que a gente teve anteriormente, numa próxima reencarnação, não repetir os erros, que eu sei que a gente não lembra, né? Mas, se a gente lembra lá, isso serve de uma evolução para numa próxima reencarnação evoluir cada vez mais? A tendência, né, é nós não lembrarmos imediatamente, ou durante, às vezes, muito tempo, não lembrarmos de encarnações anteriores. Porque
a perturbação nossa é tão grande, né? Porque, nós somos, talvez nós ainda estamos mais preparados, entre aspas. Em termos de informação, né? Por causa da informação. Mas mesmo assim, com toda essa informação, já pensou, quando a gente viaja, a gente acorda num hotel, lugar, à noite, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, não, nem se situa bem e está vivo. Agora imagina nós desencarnando, nem estamos conscientes de que estamos no outro lado lá, ainda nos beliscamos para ver se estamos sentindo alguma coisa. Aí vamos ter consciência de vidas anteriores? Não vamos ter. Entende? Então, vamos passar um tempo de adaptação. Como eu comentei antes, vamos solicitar aos amigos que nos ajudem para nos encaminhar para um restabelecimento. Porque se desencarnamos, ou foi com uma doença, ou foi com um acidente e tal, foi algo mais que está impregnado no perispírito. O corpo adoeceu porque o perispírito estava doente. Então, tem que curar o perispírito lá em cima para eu ter. Como é que com tudo isso eu vou estar lembrando imediatamente de encarnações anteriores, entende? Eu vou ter que passar por um tempo de restabelecimento para depois ser avaliada a conveniência ou não de eu recordar de vidas passadas. Às vezes são anos e anos. Porque pode ser tão traumático, assim como uma regressão. A regressão, ela tem que ser bem analisada, porque ao invés de ajudar, pode traumatizar. Então, lá em cima a mesma coisa. Ao invés de lembrar quem fui eu em vidas anteriores, o que andei aprontando, e pode aquilo me traumatizar, ter feito que hoje seriam inconcebíveis e me perturbar e entrar uma depressão espiritual lá e criar uma dificuldade que não havia. Precisaria de um processo, talvez de mais reencarnações, para assimilando aquilo, ter melhor compreensão do que eu teria feito em vidas anteriores. É exatamente isso. Eles têm assim algo semelhante a DVDs, entende? Onde tem esse registro que a pessoa assiste e aquilo passa por uma triagem da equipe espiritual que vê se a pessoa tem suportação, inteligência, abertura, sensibilidade para receber a informação ou não. Senão passa só alguma coisinha resumida, faz os cortes, entende? E passa assim, você foi isso, fez aquilo, papapá, ajudou, não sei mais o que, reconheceu tal, vai reencontrar com fulano. Entende? Bem resumido, conforme for bem detalhado. Como Emmanuel no livro Há 2000 anos, né, escreveu detalhadamente a vida dele em Roma, né, em 300 páginas e pouco, né? Porque tinha essa condição já. Muito bem. Ivone, bem pertinho do microfone, por favor. Isso. É o seguinte, o Chico Xavier falou a seguinte frase, essa frase é dele: a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Então, eu queria saber melhor assim, o que ele quis dizer com esta frase. Eu entendo assim, que ele quer dizer com isso que, às vezes, a verdade é tão terrível que a gente deve amenizá-la ou até mentir para não ferir, porque ele está dizendo que a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Eu queria que vocês destrinchassem essa frase certo. Melhor para mim. Bom, eu vou dar 2 enfoquezinhos. Um deles é o seguinte. Digamos, por exemplo, que você é minha paciente e chega no consultório assim, eu vou morrer? Sim. Vai morrer? Sim. É verdade. Né? Eu acho que não é uma maneira adequada de dizer. Eu acho que pode contornar, dizer que a gente vai fazer tudo, que o caso é delicado, etc. Entende? Seria verdade, sim. Você vai morrer, sim. Mas não é adequado. Não é sutil, não é elegante, não é saudável psiquicamente. Isso é um exemplo.
Certo? Dizer a verdade mais suavemente. Mas pode ser uma verdade parcial, quer dizer, que seja uma mentirinha, discreta, etc. Tal. Depois a pessoa vai percebendo que está indo e tal, entende? E a gente vai amparando, orientando, olha, observe, tem uma luz, não sei mais o que e tal. Vai preparando a pessoa para desencarnar, certo? Então tem que ser uma coisa sutil. Agora, se é uma pessoa que está bem preparada, olha, eu sou espírita, estou louco para ver minha mãe, minha mulher que já morreu, desencarnou, meus filhos já morreram em acidente e tal. Eu gostaria muito. Tem gente, por exemplo, o avô da minha esposa, ele era velhinho e dizia assim, se eu pudesse desencarnar agora, seria tão bom, entende? Então, se ele fosse se perguntar para o médico, se for desencarnar, ele disse, vai sim, que maravilha, entende? Porque ele era um espírita, escritor espírita, fundou um montão de centros. O centro mais antigo de Santa Catarina foi ele que fundou aqui, lá em São Francisco do Sul. Então é uma pessoa especial. Você pode dizer para ele que está preparado. Outra situação é o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, eu sou muito franca, sabe? Não é franca nada, ele é grosseira. É porque eu falo a verdade, entende? Olha, a senhora não pode dizer assim, ser tão franca. Mas eu sou uma pessoa muito franca, sou muito honesta, eu digo sempre a verdade. Então, não faça isso, entende? Mas como eu não faça isso? Eu vou dar um exemplo. Se alguém pegar isso aqui e dizer assim, olha, isso aqui é azul e é, digamos assim, é de prata. Aí eu olho, eu tenho duas opções, dizer assim, vou ser verdade, você não está enxergando que isso aqui é de papel, não é azul, não é de prata? Estou sendo verdade, né? Olha bem aqui, isso é grosseria, não, é a franqueza que você chama de sou muito franca, é grosseira, certo? Como dizer a verdade? Sim. Você acha azul? Interessante. Tem uma ponte aqui, você viu? Tem uma ponte aqui, o sol aqui, tem a fotografia do Divaldo, está falando da propaganda aqui do nosso fórum, né? É interessante, veja só, tem as inscrições aqui. Flexível isso, né? Bem flexível. Não convém dobrar. Se você dobra, você amassa, viu? Interessante. Obrigado, hein? Eu não disse que não é de prata, nem disse que não é azul. Também não concordei com a pessoa. Entrei na conversa, fui gentil, falei a verdade, tergiversando. Entende? Desconversando, mas sendo simpático com a pessoa. Agora, se eu digo para ela exatamente aquela verdade, então é aquela verdade que o Chico fala. Entende? Porque é muito comum as pessoas dizerem, eu sou tão franco, eu não quero essa franqueza para cima de mim, entende? Né? Então as pessoas confundem essa franqueza. Falta de delicadeza, entende? Então é por isso que o Chico colocou essa frase. Né? É porque essa frase aqui já deu polêmica lá em casa, então eu fiz questão de trazer ela hoje para não tem nada da questão em casa. Ainda bem que o que o senhor falou está dentro daquilo que eu pensava. Quer acrescentar alguma coisa? Quer dizer, tem microfone? Só a palavra consola. Porque o pessoal lá em Minas Gerais não te escutou. Até lá. A palavra consola, eu acho que é o foco da frase. Né? Sim. É o que ele prioriza na intenção, né, da frase. Né? O importante talvez seja realmente consolar o coração da pessoa para quem está sendo dirigida a mensagem. Né? Talvez seja. Especialmente quando for uma mensagem desse, né? Tá certo, sim. É isso. Muito bem. Bom, vamos ver aqui dos presentes aí. Paulinha, quer perguntar alguma coisa, Paulinha? Viu? Isso, a minha intuição estava dizendo. Passa lá. Essa é a Ana Paula de Florianópolis, filha do Mário e da Lilian. Muito bem. A pergunta é a seguinte, eu vou aproveitar a pergunta do Luciano, que ele colocou no fórum, que tem no site do ICEF, que é o seguinte, o que é energia e o que é fluido. Eu gostaria de saber a diferença entre uma coisa e outra. E gostaria que vocês discorressem um pouquinho a respeito de fluido, de como ele é manuseado, né, durante o passe, por exemplo. Bom, então tem várias questões. O que é energia, o que é fluido, e como a diferença e como é que é manuseado o fluido no passe. Então tá, vamos ver o Vitor Hugo. Eu gosto desse. Tá, não, mas tudo bem. Depois tem aquele exemplozinho da água que você sabe fazer, que é muito interessante, né? Bom,
Paulinha, o seguinte. Fluido é uma denominação que em 1857 eles deram para todo tipo de energia que não é material, certo? Então, toda energia que existe nos planos espirituais, ou toda energia que nosso espírito irradia, que nosso corpo espiritual irradia, a energia do nossa energia vital, certo? Nós temos o corpo físico, certo? E as moléculas do nosso corpo físico, elas assimilam uma energia chamada energia vital, que a medicina oficialmente não reconhece, que a ciência acadêmica oficialmente ainda não reconhece. Existem bolsões, a homeopatia, a acupuntura, o reiki, etc. Eles falam na energia vital ou bioenergia, que também é chamada de prana. Mas se você entrar na faculdade de medicina, na de odontologia, no caso, você não vai vir falar em fluido vital, energia vital, né? Isso não existe estudo científico sobre isso. Esse não existe, como não existe chakra também. Chakra é uma estrutura extrafísica no nosso corpo espiritual. Então, quando, por exemplo, se aplica o passe, a pessoa que está aplicando o passe, ela está mentalmente mobilizando com a força mental, que é do espírito, ela está mobilizando energias do ambiente, está mobilizando energias da natureza, certo? Está mentalizando árvores, etc., está puxando essa energia e está doando essa bioenergia ou fluido vital, está direcionando para a pessoa que está recebendo o passe, certo? Então, para quem tem sensibilidade, vê a movimentação dessa energia. E essa energia é captada pelo nosso corpo energético, corpo etérico, que fica entre perispírito e corpo físico. Ela entra ali, acelera a vibração, vai para o perispírito, baixa a frequência, vai para o corpo físico. Então, ajuda fisicamente no problema físico, acelera e vai para os níveis sutis mais altos também. Mas ela entra em cunha pelo corpo etérico, que faz a fixação do perispírito ao corpo físico. Agora, energia é uma denominação da ciência, se fala energia calorífica, energia elétrica e vários tipos de energia, certo? O fluido seria uma energia não reconhecida pela ciência, porque é de outra dimensão, certo? Vitor, o que é que tu colocaria sobre isso? Eu colocaria ainda, né, que em 1857 não se conhecia a onda do rádio, né? E é uma forma de energia, de propagação da energia. A luz é uma forma de propagação de uma energia. A onda, o calor, a onda térmica é uma forma de propagação de energia. Então, existem várias formas físicas de propagação da energia. Mas também nós temos as formas de energias psíquicas, que também têm atuação. Que são chamadas de fluidos também. Mas aí é uma denominação genérica. Lá se coloca tudo, entende? Não há uma diferenciação. É uma classificação que engloba tanto psiquismo quanto até energia. É uma denominação anterior ao descobrimento propriamente da energia. E essa energia psíquica, ela pode ser visível e pode ser materializada, inclusive que nós praticamos isso aqui. O que se faz após o passe? Não se toma um copinho com água? Por quê? Por que não tomar água em casa? Será que a água aqui é mais pura do que a de casa? Supostamente fluidificada, né? Tá vendo? Ou energizada. Fluidificada é um termo, entende? Porque nós não sabemos exatamente como isso acontece, então dá-se um rótulo genérico, porque desconhecemos exatamente como isso acontece. A gente desconfia de como isso acontece, porque
A água, o H2O, ele é uma bola de oxigênio relativamente grande e 2 bolinhas de hidrogênio. Então H2O. Fica uma bola maior de oxigênio e fica hidrogênio lá e hidrogênio aqui. Esses 2 hidrogênios, eles não estão simétricos, eles não estão em lados opostos em relação ao oxigênio, eles estão mais para um lado. Então a água fica mais positiva para um lado e negativa para o outro. E nós podemos orientar essa água, ou seja, colocando positivo com negativo, e assim fazendo uma cadeia, como na química orgânica nós temos o carbono. Então eu acho que ainda vai surgir, num certo momento na Terra, a química da água. Então quando nós fluidificamos a água, nós criamos uma cadeia de moléculas de água que se adapta às nossas necessidades fisiológicas para terapia. Então, então nós tomamos uma água que é orientada. E essa água, se pode obter uma água de torneira e torná-la com densidade superior a 1, ela entra em ebulição a temperatura superior a 100 graus, ela fica totalmente, só porque ela fica organizada em positivo e negativo, assim por diante. A propósito da água, existe um trabalho de um cientista japonês, aí é trabalho de ciência, aliás, no jornal eu levei daqui, depois estivemos comentando isso em outro local, né, o pessoal da Shishinoe, etc. Esse cientista japonês conseguiu fotografar a água harmônica, em condições ótimas do bem, etc., de uma maneira muito assim, de uma morfologia bonita, boa e sem desequilíbrio, assim, informação. Via esse microscópio eletrônico? Microscópio eletrônico. Ele fez fotografias e publicou esse trabalho. Esse é um trabalho científico com relação, só para corroborar a questão da água fluidificada e essas coisas que acontecem. Exatamente. Né? A ver, isso são coisas que ainda a ciência não detalhou ainda. Mas eu estou bastante convencido que ainda nós vamos ter uma química da água, assim como temos a química orgânica, só formando cadeias de moléculas de água associadas com cátions e ânions, formando remédios. E é o que nós empiricamente fazemos aqui, sem saber bem como, mas que a espiritualidade orienta, está atuando ali. E nós nos damos bem com aquilo, mas não sabemos bem como acontece. Eu vi essa experiência que o nosso amigo acabou de relatar sobre a água, né? E a fotografia dos cristais que são formados e organizados. Tive a oportunidade de ver isso no curso de passe, né, que o Luciano ministrou para a gente. E achei muito interessante. E eu fiquei me perguntando, se a água ela sofre essa transformação, né, só pelo fato de estar sendo exposta a determinado tipo de palavras, né, como paz ou ódio, né, e os cristais são transformados, eu fiquei imaginando que o fluido, sendo um material muito mais flexível, digamos assim, mais maleável, então eu imagino que seja, né? Então, que estudo interessante seria esse, né, de descobrir mais sobre o fluido e o manuseio deles. É porque as energias espirituais, ou chamados os fluidos, né, eles não foram descobertos ainda pela ciência oficial. Entende? Então a gente sabe tudo por orientação dos amigos espirituais que comentam, que explicam, que detalham nos livros, né, os médiuns psicografam e tal. Mas, como eu disse, é como chakra, a gente estuda tudo empiricamente, né, porque oficialmente eles não existem ainda também, né? Daí a dificuldade, mas com certeza seria um estudo magnífico, né? Teve uma época que até a gente pensou em fazer ver mudança do pH da água, mudança do pH da água somente com mentalização. Me lembrei de uma coisa interessante. Aqui no ICEF tem gravado, inclusive, né, programas anteriores, eu não sei como é que é o nome da palestra, mas é do professor Adair, que é professor de Fisiologia, daqui da Universidade Federal, né, de Farmácia e Medicina também, né? Ele fez uma experiência com ratinhos brancos,
com água energizada, ou fluidificada, com água energizada no centro espírita. Então ele provocava choques com contrações musculares no intestino dos ratinhos, media as reações das cólicas dos ratinhos, então com aparelhos de precisão, e algum grupo de ratinhos tomava água comum, do mesmo filtro, e o outro tomava a mesma água, do mesmo filtro, energizada no centro espírita. Então ele via que havia diferença nas reações medidas nos aparelhos da intensidade da dor. Certo? Então depois é muito interessante o trabalho. Acredito que seja gravado em programas anteriores, não, Luciano? Tá? Vocês podem procurar no site do ICEF, que deve ter isso, não sei qual é o nome. Mas assim, um estudo em universidade mesmo, aqui em Florianópolis. Pois não, o microfone? Falando sobre as energias, quando a gente faz, então, um alimento em casa, um almoço, né? A nossa energia está naquele alimento, ou quando a gente come fora, né? A gente não sabe quem que fez o alimento, a cozinheira, quais eram os problemas dela, qual a energia que ela colocou naquele alimento. Isso, a gente capta isso ao comer aquele alimento? E às vezes o bolo, a gente faz um bolo, fica maravilhoso. Outras vezes, aquele bolo lá, você não sabe por que desandou, né? Então, quando desandou, porque será que já é uma indicação, né? Não sabe usar a mão para bater. Mas assim, pode ser essa. Pensando no alimento, da responsabilidade, quando a gente faz um alimento, está colocando boas energias, mas quando a gente come fora, no restaurante, a gente também não tem como controlar isso, a energia do cozinheiro, sei lá, da cozinheira. Certo. Bom, vou dizer para o Vitor Hugo, queres falar? Eu não quero, já que tu insiste. Então tá, começa, depois eu me lembro de falar do padeiro, interessante. Sim. Não, vê, certamente isso tem influência. E aí eu me pergunto, por que ao tomarmos um copo d'água, coisa que nós fazemos com frequência, por que não mentalizar? Se nós temos conhecimento que isso é importante, que isso traz benefício, por que, tendo essa informação, nós não praticamos? No chuveiro também. Entende? Por que não fazer, olha, ao tomar essa água, espero que essa água esteja devidamente polarizada, que me traga bem-estar, que me harmonize, etc. Certamente essa água vai fazer muito melhor que eu tomar uma água lá olhando para o lado ou com raiva de alguém, né? É muito mais. Nós fazemos isso? No entanto, nós temos essa informação, vemos aqui, bebemos água fluida e tal. E em casa, que poderíamos fazer, não fazemos. A sintonia quando toma água é importante, é o pensamento, né? Microfone lá, por favor. É porque o pessoal de fora não consegue. Isso. Seria o caso das orações antes das refeições, que se perdeu por um sentido, mas acho que quem sabe o sentido inicial seria esse, né? Pelo menos a nossa visão espírita, sim, né? Não aquela oração, né? Mas a inicial, a intenção sabe, era a intenção primeira, né? É verdade. Olha, o seguinte, existe uma energia que é a energia material do alimento. A batata tem uma energia de batata e a alface tem uma energia de alface, que é diferente. Então tem propriedades bioquímicas, orgânicas, que são energias, são carboidratos, são proteínas e tal. Isso não tem nada a ver com pensamento, isso é uma outra coisa. Então há a energia do alimento que é mais energético, menos energético, é outra energia que está se falando de energia material. Porém, existe a energia extrínseca, tem a energia intrínseca do alimento, mas tem a energia extrínseca, de fora, da manipulação do alimento, certo? Então tem sim, e tem uma influência. No entanto, é muito mais importante o pensamento de quem está alimentando. A pessoa pode fazer com amor a comida, mas se eu estou comendo, brigando com o filho, brigando com a esposa, ou reclamando de não sei mais o que, ou xingando o programa de televisão, é muito mais significativo isso, porque quando alguém fez, estava preocupado e tal. Certo? Isso é muito mais significativo.
Então a gente não pode dar um valor muito grande, exagerado a isso. Agora é claro, sim, se alguém que nos detesta, nos vê e está trazendo uma comida, ela pode estar impregnando, até inconscientemente ou sem querer, normalmente é sem querer mesmo, porque não tem conhecimento disso, ela pode estar impregnando aquele alimento, sim. E se eu pego, olho a pessoa, aquele cara antipático está aqui mesmo, de novo, não suporte, eu sintonizo e puxo a energia mesmo, porque aí eu entrei na mesma frequência. Certo? Agora, vai depender principalmente da gente, menos de quem manipulou, certo? Mas sim, se a gente entrar na mesma frequência, a gente capta. Né? Isso é verdade. Pergunta da internet? Opa! O nome dele é Enilson, de Hortolândia, São Paulo. Ele diz o seguinte: quando surgirão cientistas como Newton, Kepler, Leibniz e outros que equacionarão esta energia fluídica? Física quântica, não. Pode. Hã? Responde. Tá. Seguinte, viu? Bem, é o seguinte, a física quântica hoje está nesse caminho. Né? Começou lá com Einstein, com Linus Pauling, com outros cientistas mais recentes, que estão demonstrando o seguinte, eles estão falando o seguinte: existe uma realidade explícita, que é da energia material, falam numa realidade implícita, que é uma outra campo de energia que não é material, que para nós seria os fluidos, etc. Falam numa realidade super implícita, que seria o espírito, para nós. Né? Então, já estão começando a entrar nessas informações. Então, a física quântica, dos físicos quânticos, porque, infelizmente, existe muita física quântica de esquina. A pessoa, né, abre uma porta, né, terapia quântica, física quântica. Existe muita coisa assim irresponsável, né? Muita coisa assim que o termo é interessante, então eu faço terapia holística quântica. Isso deve ser fantástico. Às vezes é uma pessoa ali que não tem menor conhecimento do assunto, menor preparo, né? Não estou dizendo que todo caso é isso, né? Mas existe também isso, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado porque o uso do termo é na moda, né? É como a pessoa abre um terreiro qualquer e bota lá centro espírita, não sei o quê. Não tem nada a ver de centro espírita aquilo, mas infelizmente tem um nome, né? E não tem nada de espiritismo ali. Mas, de qualquer forma, a física quântica é um grande caminho para se chegar a isso aí. Eu voltaria novamente aquele comentário da transformação da Terra de planeta de expiação, de provas e regeneração. E no livro, né, Transição Planetária, há a informação de que milhares de espíritos do orbe de Alcione estão reencarnando na Terra para propiciar essa transformação. Bem do parênteses, para quem não se lembra, Alcione é na constelação do Touro, nas Pleiades. São detalhes geográficos. Vamos lá. Então, é algo real que está acontecendo. São espíritos evoluídos que estão vindo voluntariamente para auxiliar nessa transição. E vários espíritos, Joana de Ângeles, tem comentado de que, isso foi até na reunião passada, comentou isso, de que não será o espiritismo... Reunião passada, segunda-feira, no caso, né? Segunda. Ah, tá bom. Não será espiritismo, não será evangelismo, não será catolicismo, que será a religião do futuro salvadora. E sim, a ciência evoluirá e as religiões convergirão em conhecimento e unidade de pensamento. Então, não é um grupo que vai sobressair e salvar. Vai ser... Não existe isso. A coletividade é que tem que avançar uníssona em conjunto. Aí nós teremos a plenitude.
Caso contrário, nós teríamos discriminação, diferenciação e não teríamos alcançado os objetivos. Então, espera-se. Existe um planejamento. Ele está sendo executado e foi bastante estudado. E está sendo aplicado. Ora, se não confiarmos nisso aí, confiar em quê, né? Então, a esperança é grande. Estamos vivendo momentos de dificuldades e momentos tenebrosos até em certas circunstâncias. Mas são momentos de transição. E a transição, até em time de futebol, é problemática, né? E toda grande noite dá sequência a um raiar de um belíssimo novo dia, né? Isso é inevitável. Tem na internet alguma pergunta ainda? Tem da Cida de São Joaquim. Tá. Ela faz uma colocação e ela quer saber se isso é possível. Tá? Pode acontecer uma troca de desencarne de uma pessoa no lugar de outra. Tá? É mais ou menos isso. Então, ela especifica aqui que um jovem de 15 anos tinha câncer, uma fase bem adiantada, e toda a família estava assim voltada para ele, né? Quando então a avó, já mais velha, que estava bem, ficou em coma. Então ela pergunta se é possível que a espiritualidade estivesse, então nessa ocasião, fazendo uma troca e deixando a avó ir no lugar dele. Não, isso não acontece. Não, mas a pergunta seria interessante porque, né, mas não acontece. Não. Resumindo, não. Pode acontecer uma sobrevida. Tal, isso, está dizendo, pode acontecer uma sobrevida, etc. Né? Outra coisa também que falam que a pessoa às vezes está muito mal, de repente ela volta e muda completamente de personalidade. E a outra questão... Não é o espírito que está se comunicando, está acoplando, né? É isso que pode acontecer. Ou então está fazendo ressonância com outra vida passada que está vindo para a superfície. Sim? E a outra questão que ela coloca aqui é que se haveria vamos dizer assim, uma estratégia da espiritualidade em fazer com que as pessoas que estavam tão voltadas ali para o rapaz, entende? Em a avó ficando doente, se eles deixariam como que o rapaz um pouco mais livre e focariam na avó a atenção. Aí vem aquela frase do Vitor Hugo, cada caso é um caso, tem que entender a dinâmica da avó, da família, do rapaz, as razões, para poder a gente dizer alguma coisa, né? A espiritualidade usa, às vezes, de alguns artifícios para poder ajudar a todos ali, né? Agora, a gente não pode afirmar alguma coisa, né? Não tem como afirmar. Sim. Sim, ela não... Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as colônias mais densas. Como que são? Quanto tempo esse espírito fica lá? Se ele não pedir ajuda, se a espiritualidade deixa até ele tomar consciência? Como que é isso? Eu não entendi bem a pergunta. Como é que uma colônia densa funciona e quanto tempo um espírito fica lá, né? Isso. Basicamente isso. Existem, né? Nós aqui somos uma cópia de lá, não lá é cópia daqui. Então, se nós considerarmos a diversidade que existe de ambientes aqui, nós podemos fazer uma correlação com a diversidade de ambientes que existem lá. Então, nas colônias, as colônias que podemos denominar de trevosos, elas são ambientes bastante pesados. São ambientes em que tem liderança, existe subjugação dos demais, tal, escravização, existe toda forma de subjugação que nós podemos imaginar. Mas vê,
são formas em que esses espíritos estão num determinado estágio que tem uma razão de ser. Por exemplo, e até nesse livro, né, Transição Planetária, comentário isso, como imaginar e justificar uma agressão, uma revolta tão grande contra Cristo, que sempre apregoou ajudar, perdoar, harmonizar. Como justificar? Mas daí nós vamos voltar ao passado. O que foi a Inquisição? Na Inquisição, em nome de Jesus, em nome de Deus, se queimou, se matou, se roubou, se assassinou. Ora, e aquele assassinado? Quem foi o autor? Não foi o inquisitor, foi Jesus que levou ele para a fogueira. Foi Jesus que roubou seus bens. Na mentalidade do que foi. Na visão dele. Então, o que vamos querer que esse espírito, que ainda está envolto naquela monoideia de vingança em função de um momento muito lastimável que ele viveu, que ele vá de repente acordar. Tem que haver um fato significativo para que ele possa despertar. E esses fatos significativos se conseguem nas reuniões mediúnicas. Como? Através do sentimento. É uma técnica até corriqueira, é se fazer com que esses espíritos relembrem momentos de alegria, momentos de emoção, que normalmente se materializa pela visão de uma mãe, de um filho, de uma filha. Então, abre seu coração para um sentimento nobre que estava totalmente enclausurado, apagado lá no seu interior. E quando ele lembra de uma mãe carinhosa, de um filho, de uma filha afetuosa, aquela luzinha lá se acende e possibilita ele a enxergar coisas que ele não via. Então, vê, são ocasiões assim, mas não é o comum, não é fácil, não é corriqueiro se conseguir isso. Mas são formas de se fazer uma libertação de espíritos dessas áreas. Nas segundas-feiras a gente faz bastante isso, nas sessões mediúnicas aqui. Né, Vitor? E eu sempre digo, né, eu fico espantado com os resultados que se conseguem. É impressionante, a gente fica... se fosse fazer um tratamento psíquico, psicanalítico, tal, levaria anos. E em 2, 3 reuniões se modifica a posição de dezenas, de centenas de espíritos. Com relação às colônias ainda pesadas, regiões trevosas, né? Ele falou que é denso, é pesado, porque o corpo espiritual dessas entidades é denso, é pesado. Porque como eles têm vibração negativa, ódio, etc., eles vibram lentamente, as moléculas do corpo espiritual se aproximam, vibram lentamente, são mais densas e tornam o corpo pesado mesmo. Então sintonizam com o ambiente pesado. Então ninguém as coloca lá, automaticamente eles são atraídos por frequência de onda e se acordam lá. Então automaticamente é como você botar www China, entra China. Se botar www Japão, entra Japão, né? Então ele está num www determinado, então automaticamente ele é atraído para aquele ambiente, porque ele tem ódio, porque ele tem inveja, enfim, né? Então é um automatismo da lei. Eu assisti aquele filme do As Mães de Chico, que passa um caso de um filho que é usuário de droga e quando ele acorda
um lugar muito que deveria ter espíritos também que faziam a mesma coisa que ele. E lá ele é resgatado depois de um tempo pela avó, né? Que ele está no desespero. Seria mais ou menos isso? É isso mais ou menos que ele falou aqui, que quando esses espíritos vêm à sessão mediúnica, a gente tenta abrir esse caminho para eles. Né? Há muitas vezes o espírito que quer auxiliar está próximo, mas a obsessão, a mentalização do espírito que está em baixa vibração é tal que ele não consegue ver, não consegue distinguir, não tem acesso. Então há necessidade de acender uma luzinha nele para que ele possa enxergar um pouco mais. Provavelmente em setembro deve sair um outro livro meu, inclusive o Vitor Hugo é um dos personagens do livro também, a Helena também é, né? Então, são as descrições dessas sessões caso por caso. Pois é, Ricardo, tem uma pergunta aqui aproveitando, né, do Carlos Lopes de São Lourenço, que ele diz o seguinte: Doutor Ricardo, fale do seu novo livro sobre a desobsessão. São 4 casos abordados, passados todos no ICEF? Sim, são 4 casos abordados. O livro contém 4 casos, são 4 sessões mediúnicas o livro. Então, é detalhadamente que os médiuns veem as cores, as luzes, a movimentação, as formas de pensamento, os espíritos deformados, como é que se trata, como é que se conduz essa entidade, como é que ele é levado, o transporte que ele é levado e tudo mais. Então, é detalhadamente 4 casos que são tratados nesse livro. Mas, assim, minuciosamente, por exemplo, Vitor Hugo disse isso, Helena viu aquilo, entende? Então, é um estudo prático assim, da sessão mediúnica de desobsessão. Né? E são 4 casos reais. Claro que os nomes são trocados. Né? E trocados de uma forma tal que a pessoa vai se reconhecer ali, entende? Mas só a pessoa. Então, digamos, hipoteticamente, assim, tem um desses personagens ali que eu botei o nome de Garta. Entende? É um nome que seria, no caso, não é esse nome, é por hipótese. Se a pessoa chama-se Heidrun, Heidrun é o nome de uma mulher em alemão, né? Então ela vai dizer Gerta, sou eu. Né? Mas não tem como identificar, né? Então a gente muda a cidade, muda o endereço, muda o nome, mas o caso é totalmente real. Entende? Então os médios trabalham desdobrados, saem fora do corpo, vão à casa da Gerta, observam o quarto, a cozinha, não sei mais o que tem na parede, as entidades que estão. Então a sessão mediúnica detalhada, vista do plano espiritual e vista daqui. Né? Então é uma coisa bem prática mesmo. Eu estou bem assim, empolgado para que esse livro saia logo. Acho que iníciozinho de setembro deve estar saindo. Né? Vamos ver. Né? Desobsessão, estudo prático. Desobsessão, estudo prático. Sim? A Conceição está dizendo, lá da Austrália? É de Sydney, para quem não conhece, Conceição de Sydney. Está dizendo que o programa está excelente. E ela está tirando apontamentos para ler logo após no grupo dela lá. Ela chama-se Conceição porque na realidade ela mora em Sydney, mas ela é de Setúbal, Portugal. Tá? Então ela e o marido dirigem uma sessão mediúnica lá, que eu e a Helena já estivemos lá também. Muito bem, um grande abraço para a Conceição e para o marido dela, o Luiz, e para a Ana. Ana Anjos, exatamente. Luiz Anjos, Luiz Anjos, Muito bem, nós estamos no horário, faltam 2 minutos. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento qualquer para nós, antes de encerrarmos? Você quer perguntar alguma coisa? Não? Doutor Ricardo, dentro das cidades, dentro dos lugares onde a gente vive, onde a gente convive com as pessoas, existem faixas faixas vibratórias dentro das cidades, existem faixas vibratórias, zonas vibratórias? Pode falar. Existem. Até numa das últimas reuniões que nós tivemos no nosso grupo mediúnico, e se observou a cidade de Florianópolis e se viu ali na cabeceira da ponte de Ciro Luz, que chama Parque da Luz, se viu uma torre com uma bola energética irradiando por toda a cidade, ela iluminando a cidade. E a cidade, um tanto quanto a preocupação e o trabalho foi feito,
em função de certos momentos até que se achou que o ambiente astral da cidade não estava dos melhores e se fez um trabalho até em função da cidade como um todo, ICEF também. E se identifica o ICEF também como um ponto, se identificar, as médiuns identificaram o ICEF como um ponto também de luz. Então se procurou, através dessa bola energética, que direcionasse, como se fosse um farol, faixas de luz para vários pontos, tal, para energizar esses pontos. Por que na ponte, né? Desculpe, por que na ponte? Não mora ninguém lá, não acontecem problemas importantes lá, e é um ponto onde os espíritos colocam foco de radiação de energias positivas. Porque, para quem não mora em Florianópolis, essa ponte está desativada, certo? Porque tem vários pontos em funcionamento, e essa ponte, Ercílio Luz, é uma ponte que está desativada, não passa carro, não passa nada, porque quem está do outro lado não sabe, né? Hein? Como? Tem muitas árvores próximas também, é verdade. Passa o microfonezinho para ela. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, que é assim, como existe um umbral, que é de acordo com a sua massa que você para ali, nas cidades onde a gente vive também existe isso, essa aglomeração de massa pesada, por exemplo, as pessoas que usam droga lá em São Paulo, as crianças ficam lá na Cracolândia. Foi nesse sentido a sua pergunta, não foi? Porque o Vitor Hugo disse, zonas de condensação energética, mais luminosidade ou menos. Sim, certo. Sim. Na Florianópolis também, o grupo já fez visitas autorizadas e agendadas com a espiritualidade, e se viu até em Florianópolis algo semelhante à organização, à arquitetura do nosso lar, com uma espécie de uma catedral, com biblioteca, com torres, na Lagoa do Peri, algo mais especial, na Lagoa também Conceição. Então se viu várias zonas diferenciadas, junto ao Hospital de Caridade, zonas mais claras também. Entende? Existe um zoneamento, lógico? Sim, existe. E teve microfone, por favor. Teve um monge tibetano na UFSC recentemente, não sei se vocês foram ver. Ele estava construindo uma mandala, durou dias o trabalho dele, acho que 7 dias. Ele fazia com areia, assim, um canudinho. Eu fui lá observar, ele já estava quase concluindo. Ele escolheu a reitoria, aquela mandala, eu perguntei lá, é uma mandala de cura. Ele escolheu a reitoria e uma senhora comentou uma coisa que eu não tinha observado. Ele escolheu um ponto embaixo de um painel onde estão pintadas umas bruxas do Franklin Cascais. E ele construiu a mandala exatamente ali. Uma forma de energizar para cura, enfim, para neutralizar alguma coisa. Existe uma aura de cada casa, mas existe a aura do bairro. Existe a aura dos bairros, mas existe a aura da cidade. Como existe a psicosfera, exatamente, melhor dizendo, né? A psicosfera ou a egrégora da cidade. O Brasil tem uma egrégora. Mas o Brasil, como um todo, ele tem uma cor, uma característica, etc. Agora tem, a Cracolândia é diferente evidentemente. Tá? Como o planeta também tem um campo energético, uma egrégora do planeta Terra. Mas existem... Nessa salada tem tomate aqui, tem alface lá, né? Mas é uma salada, né? Homogeneamente, tem uma psicosfera, mas tem pontos diferentes, né? Mas nós vamos encerrar porque está no horário, né, gente? Então, hoje tivemos uma audiência aí da Austrália, que nos deixa muito contentes, né? Então, vamos encerrar a nossa reunião. Sintonizemos com a luz maior do universo. Sintonizemos com o amor cósmico. Busquemos estar mergulhados numa atmosfera
azul, clara, brilhante, inspirando essa luz, inspirando essa energia, nos beneficiando e nos tornando espelhos que refletem essa energia em benefício dos que estão ao nosso redor. Que possamos levar aos nossos lares as flores espirituais aqui distribuídas, multicoloridas, perfumadas, que as levemos conosco e que tenhamos uma noite tranquila, harmoniosa e cheia de paz. Que assim seja. Um detalhe sobre paranormalidade e mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.3milenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade.